Good morning, brothers and sisters. Bom dia, irmãos e irmãs. Good morning, brothers and sisters. Bom dia, irmãos e irmãs. Okay. It's too early to go to sleep. Tá muito cedo para vocês dormirem. It's a privilege and joy for us to be here and share this time of fellowship. É grande privilégio e gozo para nós podermos estar aqui compartilhando esses momentos de comunhão. Maybe you haven't thought about it, Talvez você não tenha pensado mesmo but nisso, it is the Lord's doing that we are here. mas é uma feitura do Senhor o fato de estarmos aqui. There is something that He wants to do in each one of our lives. E existe algo que Ele deseja fazer em cada uma de nossas vidas. First of all, He wants to bless us. Em primeiro lugar, Ele deseja He nos wants to abençoar. pour out the riches of His blessing upon us. E Ele deseja derramar as riquezas das suas bênçãos. He sobre wants nós. to teach us something, Ele deseja nos ensinar algo. and He wants us to have fellowship with one another. E Ele deseja que tenhamos comunhão uns com os outros. So let's find the grace of God to fully cooperate with Him. Então vamos buscar a graça de Deus para que possamos cooperar com Ele. Because it's plenamente. important that we respond in the right way to His wanting to bless us. E é importante que nós saibamos como corresponder ou responder a Ele da maneira como Ele deseja nos abençoar. And the Holy Spirit is here to help us. E o Espírito Santo está aqui para poder nos ajudar. So this morning, let's begin by reading one verse in the book of Proverbs, E nesta manhã vamos dar início lendo um versículo no livro de Provérbios, chapter 29. capítulo 29. Proverbs. 18. Yeah. But it's missing in my Bible. Sumiu da minha Bíblia aqui. Ah, não. Muito bom. As páginas estavam coladas aqui. Proverbs 29, 18. Provérbios 29, capítulo 18. Where there is no vision, the people are unrestrained. But happy is he who keeps the law. Não havendo profecia, e na tradução em inglês é dito não havendo visão, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Let's read it again. Vamos ler novamente. Where there is no vision, the people are unrestrained, but happy is he who keeps the law. Não havendo visão ou profecia, o povo se corrompe ou não tem restrição, mas o que guarda a lei, esse é feliz. And now to our New Testaments, please. Agora vamos abrir no Novo Testamento, por favor. Chapter 1 Corinthians chapter 2. 1 Coríntios, capítulo 2. And I would like for us to read the entire second chapter E gostaríamos de ler todo o capítulo 2. and read through chapter 3, verse 3. E vamos ler até o capítulo 3, versículo 3. So this is 1 Corinthians chapter 2 Então nós estamos em 1 Coríntios, capítulo 2, and reading through chapter 3, verse 3. lendo até o capítulo 3, versículo 3. Just in Portuguese. Vamos ler apenas em português. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória.
Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Vamos orar juntos. Our Lord Jesus, we want to thank you this morning that you have called us here together. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer porque nesta manhã o Senhor tem nos chamado para estarmos aqui juntos. We know that you are actively involved in building your church. E sabemos que tu estás ativamente envolvido em edificar a tua igreja. And we believe that you want to do that work even here among us this morning. E nós cremos que tu desejas fazer isto conosco nesta manhã. We thank you that you have called us to know yourself. E nós te agradecemos porque tu tens nos chamado para estarmos contigo mesmo. That you have made us to be members of your body. Para conhecê-lo e para sermos membros do teu corpo. And by your Spirit this morning you want to continue to do this work of building your church. E pelo teu Espírito nesta manhã nós sabemos que tu desejas continuar essa obra de edificar a tua igreja. We want to bow the knee of our heart. E nós realmente curvamos, dobramos os joelhos dos nossos To corações. acknowledge you as our Lord. E para reconhecermos a ti como nosso Senhor. And to declare that you are the head of your church. E declarar que tu és o cabeça da tua igreja. Lord, we want to acknowledge this morning Senhor, nesta manhã nós queremos reconhecer that without you we can do nothing. que sem ti nada podemos fazer. Lord, we have a few moments together. Senhor, nós temos poucos momentos juntos. We want to place it into your sovereign hands. E nós queremos colocá-los nas tuas mãos poderosas. That by your Spirit you would take charge of this time. Que pelo teu Espírito tu possas tomar o controle deste momento. That you would rule over everything. Que o Senhor possa reinar sobre todas as coisas. That you would impart abundant grace upon each one of E que o us. Senhor possa dar graça abundante a cada um de nós. Lord, we need grace to speak your word. Precisamos de graça para podermos falar a tua palavra. Grace for your word to be translated. Precisamos de graça para que a sua palavra seja Yes, traduzida. Lord, grace to receive what you speak to us. E também graça para recebermos aquilo que tu falas a nós. And then, Lord, grace to obey what you say. E também graça para obedecermos aquilo que tu nos dizes. We commit it all into your hands. E nós entregamos tudo nas tuas mãos. And we ask you to glorify yourself E pedimos que tu glorifiques a ti mesmo. here in the midst of your people. Aqui no meio do teu povo. And we ask it in your name. E pedimos isso no teu nome. Amen. Amém. Our brother Jairo mentioned this morning in Genesis 1:1 O nosso irmão Jairo mencionou nesta manhã, Gênesis capítulo 1, versículo that in 1, the beginning God created the heavens and the earth. que no princípio criou Deus os céus e a terra. Now, many times we don't give too much thought to the heavenly dimension. Muitas vezes nós não gastamos muito tempo pensando sobre a dimensão celestial. We were born here on this earth. Nascemos aqui nesta terra, We live here on this earth. vivemos aqui nesta terra, We work or go to school here on this earth. trabalhamos e vamos à escola aqui nesta terra. And so we are greatly influenced by this earth, E então somos muito influenciados por essa terra. this world in which we live. É neste mundo no qual vivemos. But there's another dimension, brothers and sisters, Mas há uma outra dimensão, irmãos e irmãs, because it says God created the heavens and the earth. porque ali é dito que Deus criou os céus e a terra. But we don't know too much about the heavens. Mas não sabemos muito a respeito dos céus. First of all, we've never been there. Em primeiro lugar, nós nunca estivemos ali. Hopefully, we're going to
arrive there, Se Deus quiser, um dia chegaremos lá. but as far as I know, none of us here this morning have been there. Tanto quanto eu saiba, nenhum de nós aqui já esteve ali. If you have been there and have returned, Se você esteve lá e voltou, we would like for you to come and give testimony this morning about what you saw. eu gostaria que você viesse aqui e desse um testemunho a respeito daquilo que você viu. Anybody been there and back? Alguém já esteve lá e já voltou? No hands. Nenhuma mão se levantou. Okay. Muito bom. But we want to fellowship for a few moments Então nós queremos ter comunhão por alguns momentos about this heavenly spiritual dimension. sobre esta dimensão espiritual You remember in John chapter 4, celestial. Nós lembramos em João capítulo when our Lord 4, Jesus is speaking to the woman, the Samaritan woman, quando o Senhor Jesus fala ali com aquela mulher samaritana. he makes a wonderful statement. E ele faz uma afirmação maravilhosa. It's wonderful because it tells us who God is. É maravilhosa porque ela nos diz quem é Deus. At least it tells us something about who he Ou is. pelo menos nos diz algo a respeito daquilo que The Lord ele é. Jesus said to her, O Senhor Jesus disse a ela: God is spirit. Deus é espírito. Now this is who he is eternally. É isto que ele é eternamente. He will never change. Ele nunca vai mudar. He will always be a spirit being. Ele sempre será um ser espiritual. But many of us are not comfortable talking about something that is spiritual. Mas muitos de nós não nos sentimos à vontade em falar de algo que é espiritual. We feel more comfortable Nós nos sentimos with desconfortáveis. things that we can see, Nós nos sentimos mais confortáveis com as coisas que Things that we podemos can ver, touch. coisas que podemos tocar, things we can taste, coisas que nós podemos provar, things we can smell. coisas que podemos We cheirar. feel much more comfortable there. Com essas coisas sentimos muito mais But when we confortáveis. start talking about a spiritual dimension, Mas quando começamos a falar a respeito de uma dimensão espiritual, many of us are not very comfortable. muitos de nós não nos sentimos muito à vontade. But I want us to see the reality of our situation. Mas eu quero que nós possamos entender e encarar a realidade da nossa situação. Our brother mentioned this morning O nosso irmão mencionou nesta manhã that we were created in the image of God. de que fomos criados à imagem de Deus. We were also created by God Também fomos criados por Deus to have fellowship with him. para termos comunhão com Ele. That is, for there to be a mutual sharing of our lives. Ou seja, para que pudesse haver esse compartilhar mútuo das nossas God wants vidas. to share himself with us, Deus deseja compartilhar a si mesmo and he conosco. wants us to share ourselves with him. E Ele deseja que nós compartilhemos a nós mesmos And com we Ele. live a life of a spiritual life in a common way, in a mutual way. E que possamos então ter essa vida espiritual de uma maneira comum. So think with me this morning. Então pense comigo nesta manhã. In order for this to happen, Para que isso possa acontecer, in order for God to have fellowship with another being, para que Deus possa ter comunhão com um outro ser, there has to be a capacity in that other being tem que haver uma capacidade naquele outro for ser, God to have fellowship with that one. para que Deus possa ter comunhão com So when aquele God ser. created us, Então, quando Deus nos criou, in his great wisdom, na sua grande sabedoria, he created us with this capacity. Ele nos criou com essa capacidade. Now, if God is spirit, Se Deus é espírito, then there must be something in us that responds to God. então tem que haver algo em nós que responde a Deus. Now, when we have the record in Genesis of God creating man, E temos aquele registro em Gênesis de Deus criando we're o told homem. that he created man's body from the dust of the ground. E nos é dito que ele criou o corpo do homem a And partir then do he pó da terra. breathed on the face of the man, E que então ele soprou nas narinas do and homem. man became a living soul, Então o homem se tornou uma alma vivente, a living being. um ser vivente. So we have specific mention of the body Então nós temos uma expressão and específica do specific corpo, mention of the soul, uma menção específica da but alma, it is the spirit. mas é o espírito, God's breath being breathed into man que foi aquilo que Deus soprou para dentro do homem that provides him with a spirit. e que proveu o homem com espírito. Now, when we come over into the New Testament, Então, quando nós retornamos ao Novo in Testamento, 1 Thessalonians chapter 5, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paul, in his prayer for these believers, Paulo, naquela oração que ele faz por aqueles cristãos, prays, may the God of peace himself ele ora assim, que possa o Deus de paz sanctify you entirely. santificá-los plenamente, May your completamente, spirit, possa o vosso your espírito, soul, a vossa alma and your e body o vosso corpo be preserved complete possam ser preservados without blame completamente, at the coming of our Lord Jesus sem Christ. mácula até a volta do Senhor Jesus So we Cristo. discover from this verse of Scripture, Nós observamos esse versículo das and we Escrituras. also have another verse in Hebrews 4 Também existe um outro versículo lá em Hebreus that 4, makes it very clear que torna bastante clara that man is body, que, claro, que o homem é corpo, soul, alma and spirit. e espírito. Spirit, soul, and body. Espírito, alma e corpo. You cannot confuse the soul and the spirit. Você não pode confundir aí espírito e Now, alma.
Again, it's a dimension that we're not able to see with our natural E eyes. mais uma vez, uma dimensão que nós não conseguimos perceber com os nossos olhos naturais. We cannot see our spirit. Nós não podemos ver o nosso We espírito. cannot see our soul. Nós não podemos ver a We nossa can see the alma. body, Nós podemos ver o corpo. but these other two aspects we cannot see. Mas aqueles dois outros aspectos nós não podemos So ver. when God created man, Quando Deus criou o homem, He created him with a spirit. Ele criou o homem com um espírito. And it's in this human spirit E é neste espírito humano that we are enabled to know God. que nos é habilitado conhecer a Deus. Now, our God is not satisfied O nosso Deus, ele não se for satisfaz us just to have information about Him. que apenas tenhamos informações a respeito You can dele. know everything that is in this Bible with your natural ability. Você pode conhecer tudo que há nesta Bíblia com a tua habilidade You may be natural. able to explain everything from Genesis to Revelation Você talvez seja capaz de explicar tudo de Gênesis a Apocalipse in a logical way de uma maneira lógica and still not know God. e ainda assim não conhecer a Deus. Now, when Adam ate of the tree of the knowledge of good and evil, Então, quando Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, something very serious happened. algo muito sério aconteceu. The consequences of him eating of the tree of the knowledge of good and evil As consequências do fato dele ter comido da árvore do conhecimento do bem e is do mal what God said would happen. foi exatamente aquilo que Deus havia dito que aconteceria. What did God say would happen? O que Deus disse que aconteceria? He would die. Que ele morreria. Now, did he die physically? Será que Adão morreu fisicamente? We wouldn't be here this morning. Senão não estaríamos aqui nesta manhã. We're all descendants of Adam. Todos somos descendentes de If Adão. Adam had died physically, Se Adão tivesse morrido there would fisicamente, be no more human beings. não haveriam mais seres humanos. He is the head of this race of beings. Ele é o cabeça dessa raça de seres. Did he die psychologically? Será que ele morreu psicologicamente? That is, did he stop thinking? Será que ele parou de pensar? Did he stop feeling? Ele parou de sentir? Did he stop making Será que ele decisions? parou de tomar decisões? Não. Não. So how did he die? Então como foi que ele morreu? What part of him died? Que parte de Adão Because, morreu? my dear brothers and sisters, Porque, meus queridos this irmãos is e very irmãs, important. é muito When importante. God says something will happen, Quando Deus diz que algo vai it acontecer, will happen. vai acontecer. And so he said, you will die. Ele disse, você vai morrer. So man's human spirit Então o espírito do homem experienced death. experimentou a morte. That is, its capacity to have fellowship with God Ou seja, a capacidade que ele tinha de ter comunhão com Deus no longer function. não mais estava funcional. And so this becomes a state of man who is in Adam. Então esse se tornou o estado daquele homem que está em Adão. And we have very early in the book of Genesis E muito cedo ali no livro de Gênesis, a record nós temos of what happened to humanity. um registro daquilo que aconteceu com a What happened to humanidade. the descendants of Adam O que aconteceu com os descendentes de Adão? when they continued to live their lives Quando eles continuaram a viver as suas próprias outside of vidas fellowship with God. fora daquela comunhão com Deus. In Genesis chapter 6, Em Gênesis capítulo 6, you know what God says Sabe o que about the Deus diz? situation with man? a respeito daquela situação do homem, The situation had gotten so terrible aquela situação se tornou tão terrível, that God said, de forma que Deus disse, listen carefully, ouça I cuidadosamente, am sorry that I ever made man, me arrependo de ter criado o homem, because the thoughts of their hearts porque os pensamentos dos seus are corações continuously evil. são continuamente maus. This is the condition Esta é a condição that man arrived at na qual o homem chegou. simply because he was living outside of fellowship with God. Simplesmente porque ele estava vivendo fora da comunhão com Now, Deus. my dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos e regardless irmãs, of who it is, independente de quem seja, if we are living our lives se estivermos vivendo as nossas vidas independently of God, de maneira independente de outside of Deus, fellowship with God, fora da comunhão com Deus, we will create problems. nós vamos criar problemas. We create problems, first of all, for the Lord. Vamos criar problemas inicialmente para o Senhor. We create problems for the people we live with. Vamos criar problemas para as pessoas com as quais vivemos. You don't believe it? Você não crê nisso? You ask them afterwards. You ask them after the meeting. Você então pode perguntar para essas pessoas depois da Some reunião. of the people you live with. Para alguma das pessoas com as You quais você create vive, problems for them? você vai criar problema para eles. I can answer for you. Eu posso até mesmo You do? responder por você. Sim, certamente que And sim. you don't even have to go to school to learn how to do it. Você não precisa nem mesmo ir à escola para poder aprender como criar It just problema is para eles. natural to you. É natural de você fazer So isso. regardless of who we are, Independente de quem sejamos, if we are seeking to live our lives se estamos buscando viver as nossas vidas outside of fellowship with God, fora da comunhão com Deus, then we are going to create problems. então nós vamos criar problemas. Now, in Proverbs 29:18, Então, em Provérbios capítulo 29, versículo 18, the writer of the proverb o escritor de Provérbios, makes a simple statement. ele faz uma afirmativa muito simples. Without
revelation, sem revelação, without vision, sem visão, the people are unrestrained. as pessoas ficam sem restrição. Now, the different translations translate it differently. Existem diversas traduções e isso é traduzido de But maneira let me diferente. give you my translation. Mas deixe-me dar a você a minha Now, you can tradução. forget it after I give it to E you. você, por favor, esqueça depois que eu But falar. this is my translation Mas of essa- Proverbs 28:9. Essa é a minha tradução de Provérbios 29, versículo 18. Where people are not in fellowship with God, Quando as pessoas não estão em comunhão com Deus, they make a grande bagunça. they make a big mess. They make a big mess. Amen? Amém? Did man not make a big mess? Será que o homem não fez uma grande bagunça? Because he was not in fellowship with God. Porque ele não estava em comunhão com He Deus. could not see as God saw. Ele não podia ver como He Deus was via. divorced from the spiritual dimension. Ele estava divorciado daquela dimensão espiritual. You see, the spiritual dimension is a place where God rules. Então você sabe que a dimensão espiritual é onde Deus The reina. heavens are to rule the earth. Então os céus têm que reinar a When our terra. Lord Jesus came here to this planet, Então quando o Senhor Jesus veio até este planeta, what was his message? qual foi a sua mensagem? What did he preach? O que foi que ele pregou? Repent. Arrependei-vos. For what reason? Por qual razão? Why? Por quê? Because the kingdom of God is here. Porque o reino de Deus está aqui. Now, what kind of a kingdom does God have? Que tipo de reino Deus tem? If he is spirit, Se ele é espírito, he has a spiritual kingdom. ele tem um reino espiritual. So our Lord Jesus came Então nosso Senhor Jesus and veio introduced e apresentou and demonstrated e the demonstrou reality of the kingdom of God, a realidade do reino de Deus, the kingdom of heaven, o reino dos céus, by who he was, por meio de quem ele by era, what he said, por meio daquilo que ele by falou what he did. e por causa He daquilo was que ele a fez. clear manifestation Ele era uma manifestação clara of the kingdom of God, do reino the de Deus, spiritual dimension, aquela dimensão making espiritual, its way into this dimension entrando nesta dimensão and being manifested. e sendo manifesto. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, it is in God's heart. está no coração de Deus. Listen, please, my brothers Por and favor, ouça, sisters. meus It irmãos is e irmãs. God's heart for you, Esse é o coração de Deus para com você. regardless of how old you are, Não importa quão regardless of posto how da sua long you have idade, known the Lord, não importa por quanto tempo você tem conhecido o regardless of Senhor, your educational status, independente do seu treinamento It is educacional, God's heart é o coração de Deus that you be able to see into the spiritual dimension, de que você possa enxergar nessa dimensão that you espiritual, become a spiritual person. que você se torne uma pessoa espiritual. Did you notice when we were reading 1 Corinthians chapter 2? Você observou quando nós lemos ali em 1 Coríntios How capítulo many 2, times the word spiritual is mentioned? quantas vezes a palavra espiritual é mencionada? Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, it is in God's heart realmente está no coração to de make Deus every one of us a spiritual person, para transformar a cada um de nós em pessoas espirituais, so that we can receive spiritual understanding, para que possamos receber a compreensão, so o that we can entendimento hear from the espiritual, spiritual dimension, para que possamos então ouvir daquela so that we dimensão can see espiritual, the spiritual dimension. para que possamos então ver a dimensão espiritual. This is the heart of our God. Este é o coração do nosso It Deus. has nothing to do with being religious. Não tem nada a ver com ser religioso. As a matter of fact, De fato, the less religious you are, quanto menos religioso você for, probably the more capable you will be to receive spiritual revelation. talvez mais capacitado você vai estar para receber revelação espiritual. Who was responsible for the crucifixion of our Lord Jesus Quem Christ? foram os responsáveis pela crucificação do Senhor Who Jesus Cristo? crucified the Lord of glory? Quem crucificou o Senhor da glória? Who? Quem? What kind of people? Que tipo de pessoa? Criminals? Foram criminosos? They let the criminals out of jail Eles soltaram aqueles criminosos das and they prisões killed our Lord? e eles foram lá e mataram o Senhor? Is that who did it? Foi eles que fizeram isso? Now, it was actually the Romans who performed the crucifixion. Certamente foram os romanos que realizaram aquela Roman crucificação. soldiers. Os soldados But it wasn't romanos. their idea for him to be crucified. Mas a ideia não foi deles de crucificar o Who Senhor. crucified him? Quem crucificou o Who Senhor? stood there and said, crucify him, crucify him? Quem foram aqueles que se levantaram e disseram, crucificai-o, crucificai-o? Quem foi? Who, my brothers and sisters? Quem, meus irmãos e irmãs? God's covenant people, O povo da aliança de Deus. the religious people, As pessoas religiosas. the Pharisees, the Sadducees. Os fariseus, os saduceus. How could they do that? Como é que eles podiam Here fazer is isso? God in human flesh, Aqui está Deus numa standing carne right humana, before them. ali de frente, He diante deles. demonstrated again and again. E ele demonstrou diversas He vezes. demonstrated very, very clearly E ele demonstrou de maneira muito clara who he was. quem ele era. And yet they still crucified E him ainda assim eles o crucificaram. Por quê? because they were blind. Porque eles estavam They were cegos. spiritually
blind. Eles estavam cegos And this is one of espiritualmente. the dangers of being religious. E esse é o problema, o God perigo de doesn't ser want us to be religioso. religious. Deus não deseja que He wants us sejamos to be spiritual. religiosos. And there's a big difference. Ele deseja que sejamos espirituais So, e há my uma dear brothers grande diferença. My dear brothers and sisters, Meus irmãos e irmãs, regardless of who it is, independente de que if you seja, don't have capacity to see, se você não tiver capacidade de ver, you're only going to add to God's problem. você simplesmente vai aumentar o problema de Deus But God's para Deus. decision É a decisão de Deus is to bring us out of that darkness, de nos trazer para fora daquelas do trevas something in our being, e fazer algo em nosso ser so that we can see and understand the spiritual dimension, para que possamos ver e entender essa dimensão and we can espiritual, learn how to cooperate with Him, de forma que nós possamos aprender a cooperar so com that we Ele, don't continue to make the problem bigger. de forma que nós não possamos aumentar ainda mais o God problema. has a resolution for this problem, Deus tem uma solução para esse problema. and it's to make sinners to become spiritual people. É de transformar pecadores em pessoas espirituais. So regardless of who we are, Então, independente de quem sejamos, if you don't have a capacity to be spiritual, você não tem a capacidade de ser espiritual. then you are left with the only option Se você não tiver essa capacidade, você é of deixado trying to apenas take como uma your opção. Adamic nature and making it spiritual. Você vai tentar tomar a sua natureza adâmica e tentar fazê-la espiritual. And you're trying to do something E você vai tentar fazer that algo God has not decided to do. que Deus decidiu não fazer. My dear brothers and sisters, Meus irmãos e irmãs, God only queridos, has one solution for our old Adamic nature, Deus tem apenas uma solução para a nossa velha natureza adâmica. and it's not to make it spiritual, E não é transformá-la em algo espiritual. it's to crucify it, É simplesmente crucificá-la, put it to death. colocá-la à morte. That's His estimation Essa é a estimativa dele, of the value of our old Adamic nature. do valor da nossa natureza This adâmica. is God's solution, Essa é a solução de Deus. not to try to make it better, Não tentar melhorá-la, but to eliminate it, mas simplesmente eliminá-la. and then to bring the life of Christ into us E então trazer a vida de Cristo dentro and de nós. create a new nature in us E criar uma nova natureza em nós. and make us spiritual men and women. E fazer-nos homens e mulheres espirituais. Now, there's a wonderful example. Há um exemplo maravilhoso. I don't know if we can say it's wonderful, Eu não sei se nós podemos dizer que é but it's a maravilhoso, clear example mas há um exemplo claro of the difference between being religious and non-spiritual That's- and being spiritual. da diferença de ser espiritual e não religioso e de sermos espirituais. It's in the life of a man named Saul of Tarsus, É na vida de um homem chamado Saulo de Tarso. the man who wrote 1 Corinthians Este homem que escreveu 1 Coríntios and many other books in the New e Testament. muitos outros livros do Novo Testamento. You remember how he started out? Lembra como é que nós começamos? You remember about Saul of Tarsus? Você lembra como ele começou, Saulo de Tarso? Our first mention of him is in Acts chapter 7. A primeira menção dele está em Atos capítulo 7. What is the first picture we have of him? Qual o primeiro quadro que temos dele? What is Saul doing in Acts chapter 7? O que Saulo está fazendo ali em Atos capítulo What is 7? happening? O que está acontecendo ali? A servant of the Lord Jesus Christ, Um servo do Senhor Jesus named Cristo, Stephen, que era chamado Estevão, is being stoned to death. estava sendo apedrejado à Why is he morte. being stoned to death? Por que ele estava sendo apedrejado? Because of his testimony of the Lord Jesus. Por causa do seu testemunho pelo Senhor He Jesus. committed no crime, Ele não havia cometido qualquer crime, but he is being killed, mas ele está sendo morto, murdered, assassinado, stoned to death apedrejado até a morte, for his testimony of the Lord Jesus. por causa do seu testemunho pelo Senhor And who is Jesus. supervising this event? E quem que está supervisionando esse evento? Who? Quem? Saul. He's standing Saulo. over there watching and supervising. Ele estava ali de pé, observando e supervisionando aquele They evento. were taking their garments and laying at his feet. E eles estavam pegando as suas roupas, suas vestes, colocando aos pés de Now, we're not Saulo. going to take the time this morning to go through all the different qualifications of Saul before he came to know the Lord. Não temos tempo nesta manhã para podermos considerar todas as qualificações de Saulo antes dele conhecer o Senhor. But brothers and sisters, Mas, irmãos e irmãs, he was a very qualified man, ele era um homem muito qualificado, highly educated, muito the best educado. education you could have. É o maior treinamento educacional que He ele podia sat at the ter. feet of Gamaliel, Ele se sentava-se aos pés de Gamaliel. an intelligent man. Era um homem inteligente. Someone has suggested Alguém já havia that sugerido. maybe he's one of the most intelligent people who ever lived. Talvez ele tenha sido o homem mais inteligente que já tenha vivido. So he's an intelligent man, Então ele é um homem he's inteligente. an educated man, Ele é um homem com alta and according escolaridade. to his own E estimation, de acordo com a sua própria estimativa, he's a righteous man. ele é um homem justo, As far as the reto. law is concerned, blameless. No tocante à lei, ele era imaculado, He had irrepreensível. many Ele qualifications. tinha muitas qualificações. But brothers and sisters, Meus irmãos e irmãs, even with all of those qualifications, mesmo com todas aquelas qualificações, he was a Pharisee. ele era um fariseu, Not just a Pharisee, não apenas um fariseu, but he was a Hebrew of the Hebrews. mas ele era um hebreu de hebreus.
Both his mother and father were Jewish. Ambos, seu pai e sua mãe, eram So judeus. he had many good E qualifications. ele tinha muitas qualificações boas. But how could a man like this, Mas como poderia um homem assim, with such intelligence, com tal with inteligência, such an education, com tal escolaridade, righteous in his own estimation, reto segundo a sua própria all of estimativa, these other e qualities, todas as how could he qualidades, stand and give full approval to the stoning of an innocent man? como ele poderia estar ali de pé dando total aprovação ao apedrejamento de um homem inocente? To me, there's only one explanation. Para mim só há uma explicação. He was blind. Ele estava He cego. was spiritually blind. Ele estava espiritualmente cego. Even though he was religious, Ainda que fosse religioso, educated, com alta escolaridade all these other things, e todas essas outras coisas, he was religiously blind. religiosamente ele era cego. Now, when you read those first descriptions of this Saul of Tarsus, Quando você lê aquelas descrições iniciais de Saulo de Tarso, what word would you use to describe the results of his actions? quais palavras você utilizaria para poder descrever o resultado das suas ações? What word would you use? Que palavras você utilizaria? Bagunça? Mess. Huh? He make a mess? Ele fez uma bagunça? He tried to destroy the church Ele tentou destruir a igreja, because he was simply blind. porque ele estava simplesmente cego. He was operating out of his old Adamic nature. Ele estava agindo a partir da sua própria natureza adâmica. And he was doing the thing that he thought was right. E ele estava realizando aquelas coisas que ele achava que eram corretas. So I think we can clearly see Eu acho que nós podemos ver in claramente the life of this man, que na vida deste homem, where there is no vision, onde não há visão, people make a mess. as pessoas fazem uma bagunça, Yes? certo? So what does this say to us? O que ele tem a nos dizer? It says that we, Ele diz que nós, those of us who gathered here this morning, aquele que de nós estamos reunidos aqui nesta manhã, we are in great need estamos todos em grande necessidade to be able to have spiritual vision. de sermos capazes de ter essa visão espiritual. Otherwise, De outra forma, we are only going to create a bigger problem. simplesmente estaremos causando problema And ainda maior. I don't think that any of us here this morning Eu não creio que nenhum de nós aqui nesta want manhã to continue to add to the problem. deseja continuar a aumentar o problema. I think that every one of us would like to be in the hands of our God, Eu creio que cada um de nós deseja estar nas mãos do nosso Deus an instrument para ser um instrumento of reconciliation, de reconciliação, of making things better. de fazer as coisas serem melhores. But brothers and sisters, Mas, irmãos e irmãs, there's one thing necessary. mas uma coisa é necessária. You must have vision. Você tem que ter visão. You must be able to have spiritual sight. Você precisa ter aquela visão, percepção espiritual. You remember in the conversation that our Lord Jesus had with Nicodemus? Você lembra daquela conversação que o Senhor Jesus teve com Nicodemos? You know, Nicodemus came to our Lord Jesus. Sabe que o Nicodemos veio até o Senhor And it's Jesus. an interesting thing if you look carefully at these conversations our Lord has. É muito interessante se você gastar um tempo para observar essas conversas que o Senhor Jesus teve, Because when Nicodemus came to the Lord, porque quando Nicodemos veio até o he Senhor, said to the Lord, ele disse ao Senhor, Lord, we know that you are a teacher come from God. ele disse, Senhor, nós sabemos que tu és um rabi, um mestre que veio da parte de Deus. Now, how did the Lord answer that? Mas como o Senhor respondeu isso? How did he answer him? Como é que o Senhor Jesus respondeu? Nicodemus, Falou, Nicodemos, unless you are born of the Spirit, a não ser que você nasça do you Espírito, cannot see the kingdom of God. você não pode ver o reino de Deus. Now, what did that have to do with what Nicodemus had to say? O que isso tinha a ver com aquilo que Nicodemos tinha falado? Well, Bem, the Lord in his mercy o Senhor, na sua misericórdia, didn't answer Nicodemus's question. não respondeu à pergunta que Nicodemos fizera, He gave him a solution for his problem. mas deu a solução para o problema de Nicodemos. What was Nicodemus's problem? Qual era o problema de Nicodemos? He was spiritually blind. Ele estava espiritualmente cego. And he said, Nicodemus, Ele disse, Nicodemos, if you want to be able to see, se você quiser ver, you want to see the kingdom of God, você quer ver o reino de Deus, which is a spiritual kingdom, que é um reino you espiritual, must be born again. você tem que nascer de novo. It's not optional. Não é uma opção. So God has to do something Então Deus tem que fazer algo in the inner being no ser mais interior of anybody who would have spiritual vision. de qualquer um que precise ter essa visão Now, espiritual. Nicodemus is another good example O Nicodemos é um outro bom exemplo of a man
de um homem who naturally had wonderful qualifications, que naturalmente tinha qualificações but excelentes, spiritually was disqualified. mas espiritualmente era desqualificado. He could not see the kingdom. Ele não podia ver o reino, He could not enter the ele kingdom não podia entrar no reino, unless he was born again. a menos que ele nascesse de Unless novo. God, by the Holy Spirit, A menos que Deus, pelo Espírito Santo, came into the depths of Nicodemus' being entrasse no mais profundo ser de Nicodemos and performed a great miracle. e realizasse ali um grande What is milagre. this miracle? Que milagre era To be esse? born again. De nascer de To be novo, born from a De- heavenly dimension. de nascer daquela dimensão To have celestial a spiritual birth. e ter um nascimento And our espiritual. Lord Jesus said, this is a must. E o Senhor Jesus disse, isso é uma It's not necessidade, optional. não é uma opção. You can have all of these other things, Você pode ter todas essas outras coisas, but unless you are born again, mas a menos que você nasça de novo, unless the Spirit of God comes a menos que o Espírito de Deus venha and produces a spiritual birth in e you, produza um nascimento espiritual em you você, cannot see você não vai poder and ver you cannot enter. e você não vai poder entrar. You can't experience Você não vai poder the experimentar reality of the kingdom of God. a realidade do reino de Deus. So you see, my brothers and Vocês sisters, veem, irmãos e irmãs, that God is prepared que Deus está preparado to take the situation that happened in man para tomar aquela situação que aconteceu com o homem when he ate of the tree of the knowledge of good and evil quando ele comeu daquela árvore do conhecimento do bem e do mal and provide a solution for it. e proveu uma solução para isso. What is that solution? Que solução foi esta? Regeneration. A regeneração. Bringing your dead spirit back to life again. Fazendo com que o teu espírito que estava morto possa So that you retornar à can come to vida, know your God. de forma que você possa vir a conhecer Not o seu just have Deus. information. Não apenas ter informação. Oh, if you happen to be a very intelligent person Se você for, então, uma pessoa muito inteligente, and a very disciplined person, uma pessoa muito disciplinada, you can read your Bible você pode ler a Bíblia and you can have all the e information. você pode obter toda a informação. I tell you what, if you had sat down with Paul Eu vou dizer para você, se você tivesse before sentado he com met the Paulo, Lord Jesus on antes the que, Damascus Road, antes que Saulo conhecesse o Senhor Jesus na he estrada de could have told Damasco, you everything about the Old Testament. ele poderia te falar tudo a respeito do Antigo Testamento. Same way with A Nicodemus. mesma coisa com Nicodemos. He could have told you things that you never even saw before. Talvez ele pudesse dizer coisas que você nunca havia visto antes, But they were still spiritually blind. mas ainda assim estavam espiritualmente And cegos. so this principle of Proverbs 28:19, Então esse princípio que está em Provérbios 29:18, where there is no vision, onde não há visão, where we cannot see the spiritual dimension, quando nós não podemos ver a dimensão espiritual, we are destined to create bigger o problems. nosso destino é criar problemas maiores. So let's face that this morning. Então vamos encarar isso nesta manhã. You know, we're here together, brothers and sisters, Estamos aqui juntos, irmãos e irmãs, to try to understand para procurarmos compreender the truth that God has revealed through this book. a verdade que Deus revelou por meio deste livro. And we have to have spiritual understanding. E temos que ter um entendimento espiritual. It's an amazing thing to me Para mim é uma coisa impressionante, that in the 3 letters that Paul wrote to churches while he was in prison, que aquelas 3 cartas que Paulo escreveu para as igrejas quando ele estava na prisão, Ephesians, Efésios, Philippians, Filipenses and Colossians, e Colossenses, all 3 of those letters, todas as 3 daquelas you need cartas, to read his prayer for those brothers and você sisters. precisa de ler as suas orações 2 prayers in Ephesians por aqueles irmãos e irmãs. As 2 The one orações in em Efésios Philippians e uma em and one Filipenses in Colossians. e uma em What does he Colossenses. pray for? Por que ele ora? Pelo quê? Spiritual understanding. Compreensão, entendimento The eyes espiritual, of your heart being enlightened. para que os olhos do vosso coração possam ser iluminados. Now these were already believers. Eles já eram cristãos. He wasn't praying for pagan people, non-believers. Eles não estavam orando por pagãos, He's praying for pessoas não people crentes. who have already been born again. Eles estavam orando por aqueles que já haviam nascido de novo. And yet there's this danger E ainda assim há este perigo, that our spiritual capacity has not increased. que a nossa capacidade espiritual não tem aumentado. And this prevents us from seeing. Isso nos impede de enxergar, de ver. Now, you remember there in 1 Corinthians, Você se lembra ali em 1 Coríntios, when Paul is speaking to these believers there. quando Paulo está falando para aqueles cristãos He ali, said, I wanted to feed you spiritual picanha. eu queria dar para que vocês pudessem comer a picanha espiritual. But you could not eat it. Mas você não podia comer. Why? Por quê? Why? Por quê? Still babies. Vocês ainda eram bebês. They could not receive it. Vocês não podiam Their receber. spiritual capacity A capacidade was so espiritual small. era tão pequena, so immature é tão imatura, that Paul was restricted in what he could share with them. de forma tal que Paulo estava restrito naquilo que ele poderia compartilhar. So my brothers and sisters, Então, meus irmãos e irmãs, we always stand in need sempre nós estamos em for necessidade God to create in us para que Deus crie em a nós capacity uma capacidade to understand the spiritual dimension. para compreendermos a dimensão espiritual, That is, that which is a reality in heaven. ou seja, aquilo que é uma realidade no céu.
You know, my brothers and sisters, Sabe, meus irmãos e it's irmãs, been decided that we're going to fellowship about God being three persons and God the Son becoming a man. então foi decidido que nós compartilhássemos sobre o fato de Deus ser três pessoas e o Filho de Deus se tornar um homem. These are spiritual realities. Essas são realidades espirituais. Now, our brother shared with us this O morning nosso irmão compartilhou conosco nesta manhã about God being three people, three persons: pelo fato de Deus ser três pessoas: Father, Son, and Holy Spirit. Pai, Filho e Espírito Santo. Now, I have a question for you. Eu tenho uma pergunta para você. How long has this been a reality? Por quanto tempo isso foi realidade? How long Isso é has uma God realidade. been Father, Son, and Holy Spirit? Por quanto tempo Deus tem sido Pai, Filho e Espírito Santo? How long? Por quanto tempo? Huh? Did he grow? Did he develop from Father to Son to Holy Spirit? Será que houve sim um desenvolvimento em Deus se transformar em Pai, Filho e Espírito Santo? No, my brother. Não, meus irmãos e irmãs. He's eternally Ele é assim eternamente. Father, Son, and Holy Spirit. Eternamente Pai, Filho e He Espírito has Santo. never changed. Ele nunca mudou. He cannot change. Ele não pode mudar. He's always been the way he is now. Ele sempre foi da maneira como ele é But you see, agora. when we read our Old Covenant, Então, quando the você Old lê a Testament, aliança, a antiga aliança, o there Antigo was a Testamento, limit to what God revealed. havia um limite para aquilo que Deus podia And there was a revelar. limited capacity on the part of people to receive what God did reveal. E havia uma capacidade limitada das pessoas para poderem receber aquilo que Deus podia revelar. So I think it's important we understand E eu creio que é importante que nós that there possamos are two entender aspects to this matter of receiving spiritual understanding. que existem dois aspectos nessa questão de receber o entendimento, a compreensão espiritual. One is objective, Uma delas é objetiva the other is subjective. e outra é a subjetiva e a objetiva. One is that which God does, Uma é aquela que Deus which faz, is the spiritual, is the objective reality, ou seja, que é aquela realidade objetiva. and then there is our receiving, Então existe aquela parte que nós or our recebemos, ability to see and understand ou a nossa capacidade de ver e de what it compreender is that God has revealed. o que é que Deus está Now, revelando. if God doesn't reveal, Então, se Deus não revelar, there's no way we can see. não existe qualquer forma que nós possamos ver. But if He does reveal, Mas se Ele revelar and we don't see, e nós não we vermos don't e understand, nós não compreendermos, then this is where the problem is. então é aí que está o problema. And it can be a problem for every one of E us. pode ser um problema para cada um de nós. It was a problem in the church in Corinth, Isso foi um problema na igreja em Corinto and it can be a problem in the life of any believer. e pode ser um problema na vida de qualquer We cristão. go back to Proverbs 29:18. Então nós voltamos para Provérbios capítulo 19, If you don't 29, have versículo 18. spiritual insight, Se nós não tivermos essa percepção if you don't espiritual, have the ability to see se nós não tivermos a habilidade de ver spiritual realities, as realidades espirituais, then you're going to continue to be a source of problems. então você vai continuar a ser uma fonte de problemas. You're going to remain in a childhood stage. Você ainda vai permanecer nesse estágio infantil. So, when we anticipate fellowshipping about some of these grand truths that God has revealed, Quando nós aguardarmos para compartilhar a respeito dessas grandes realidades espirituais, I think one of the great dangers we need to seek to avoid e eu creio que um dos grandes perigos que nós precisamos procurar evitar is to try to understand it naturally. é de tentarmos compreender isso de maneira natural. The things that God has revealed As coisas que Deus revelou to the natural man, they are foolishness. ao homem natural são tolice. But we have always tried somehow Mas de alguma forma nós sempre tentamos to take our own natural ability tomar as nossas capacidades and naturais explain the spiritual reality. para podermos explicar realidades espirituais. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, we are first dependent upon God to reveal something. em primeiro lugar, nós dependemos de Deus para que Ele nos revele alguma Then we are coisa. dependent upon the Holy Spirit Então nós dependemos do Espírito Santo to enable us to see what it is that God has revealed. para nos capacitar a vermos aquilo que Deus revelou. So as we begin to fellowship Então, quando nós começamos a compartilhar about this great reality, a respeito dessas grandes realidades, the reality of God Himself, a realidade do próprio Deus, and what kind of a being He is, que tipo de ser Ele é, and how He wants us to relate to Him, e como Ele deseja que nós nos relacionemos com Ele, it's of utmost importance é da importância máxima that you and I que você e eu have eyes to see possamos ter olhos para ver what it is that God has revealed. aquilo que Deus revelou. Now, from the very beginning, Desde o princípio, God has been seeking to reveal Himself. Deus tem buscado revelar a si mesmo. Now, I think as we read our Bibles, Eu creio que quando nós lemos as nossas becomes Bíblias, clear
se torna claro that God, in His tremendous wisdom, que Deus, na sua tremenda sabedoria, has chosen what is to be revealed. Ele escolheu aquilo que era para ser revelado. And so we cannot be too critical Então nós não podemos ser muito críticos of those who have lived in the past. daqueles que viveram no passado. Now, as we find out in Hebrews chapter 11, Como nós lemos ali em Hebreus capítulo 11, there are those who saw God. houve aqueles que realmente viram Deus. Speaking about Moses, Falando a respeito de he Moisés, saw him who was invisible. ele viu aquele que era invisível. He had eyes to see. Ele tinha olhos para But ver. brothers and sisters, Mas irmãos e irmãs, Moses did not see Moisés não viu what God has revealed to us aquilo que Deus revelou a nós, because He's revealed the totality, porque ele revelou the fullness of a Himself. plenitude de si All that mesmo. you and I need to know Tudo aquilo que eu e você has been precisamos saber revealed to us foi revelado a nós in a very, very special way. de uma maneira muito, muito especial. And it's through the incarnation. E é por meio da encarnação. God the Son Deus, o Filho, becoming a human being se tornou um ser and humano manifesting, e manifestou explaining. e explicou. You remember John 1:18? Lembra de João capítulo 1, versículo No man 18? has seen God at any time. Ninguém jamais viu a Deus, But the only begotten Son, mas o unigênito who is in do the Pai, bosom of the que Father, está no seio do Pai, He has explained Him. ele o explicou. And that word explain E essa palavra in the original explicou language na linguagem original is the word exegete. é a palavra exegese. Now it's a Greek É word, uma palavra grega. and you have exegete and eisegete. Você tem a palavra exegese e Eisegesis. E-I-S. Eisegesis. Okay. No, the two words. Exegesis. Access and. Ice. One is out, one is in. Bom, seria exegese e ingegese, né? Tá bom? And now here's an example of eisegesis. Então aqui está um exemplo de exegese. You have this idea in your mind Você tem essa ideia na sua mente about what kind of a person God is. de que tipo de pessoa é Deus. And so you go to the scriptures Então você vai até as escrituras. and you find scriptures that agree with your idea. Aí você vai encontrar versículos que concordam com a sua ideia, You think that's a sua possible? concepção. Você acha que é possível isso? You think that's possible? Você acha que é possível? Yes. Sim. For example, my Por brothers exemplo, and meus irmãos, when I was 14, 15 years old, quando eu tinha 14, 15 anos de idade, some of you have heard me make this example many, many times. alguns de vocês já me ouviram falar desse exemplo muitas vezes. But when I was 14 or 15, Quando eu tinha 14 If ou you had 15 come anos, to me se você viesse até mim and you said, Ernie, e perguntasse, Ernie, would you please tell me what God is like? você podia me descrever como é que é Deus? Draw a picture of God for me. Faz um desenho de Deus para mim. I would have drawn a picture Eu desenharia um desenho. primarily of His face. I would have put the focus on His face. Certamente colocaria o foco na face de Deus. But His face would have looked very angry. E a sua face estaria com muita raiva. Long beard, Uma barba muito longa, big stick. um pedaço de pau na mão. Now, do you think I can go to the scriptures and find verses to support that? Será que eu posso? Você acha que eu poderia chegar até a Bíblia e encontrar versículos que dessem suporte a esse tipo de ilustração? Yes. Sim. But that's eisegesis. Mas isso aí é uma That's me ingegese. reading into the scriptures. Ingegese. Yeah. Sorry, my dear brother. But exegesis Mas a egegese is when the truth, quando a verdade, when the truth that is here quando a verdade que está aqui, is explained by the Holy Spirit. ela é explicada pelo Espírito Santo. And then you come to know Então você chega a conhecer the truth about God. a verdade a respeito de Deus. Now, 8 years after that, when I was 14 and 15, Apenas 8 anos após esse período, quando eu tinha I came 14 ou to 15 know anos, eu vim a conhecê-lo. I had an experience Eu tive uma where the experiência Lord Jesus came to indwell me, quando o Senhor Jesus veio habitar em mim. where God came into me, Quando Deus veio And I came até to mim. know him. E eu vim a and conhecê-lo. He doesn't have an angry face, E ele não tinha essa face He irada. doesn't have a long beard, E ele não tinha uma barba He longa. doesn't have a big E ele não tinha esse pedaço de pau na mão. He is pure, absolute love. E ele era um amor puro e absoluto. Now, you see, my brothers and Vocês sisters, estão vendo, meus irmãos e irmãs? if we try to understand things Se nós tentarmos entender as coisas with our unregenerated mind, com as nossas mentes não regeneradas, unrenewed mind, mentes que não foram renovadas, we're only going to create problems. nós vamos apenas criar So problemas. my appeal to us is, Meu apelo para nós é, as we begin to fellowship
À medida em que nós começamos a about ter these two comunhão marvelous truths about God. a respeito dessas duas verdades maravilhosas a respeito de See, Deus. this is why it's so important, brothers and É sisters, por isso que é tão importante, irmãos that e our irmãs, doctrine, que a nossa that our doutrina, teaching, que o nosso ensinamento, that what we believe que naquilo que nós is founded creiamos on revealed truth. possa estar fundamentada na verdade Not just revelada. Not just somebody taking some good ideas and forming them in a systematic way. E não o fato de alguém tomar algumas boas ideias e tentar encaixá-las de uma maneira sistemática. Because you can say yes to them mentally Porque você vai poder dizer sim para isso de maneira mental. and it not change you at all. E não vai te transformar de maneira nenhuma. But if somehow Mas de alguma the forma, truth that is in those facts, se a verdade que há naqueles fatos, you know, there are facts and there's truth. sabe que There's truth. há fatos e há verdades. And we need to know the truth. E nós precisamos conhecer a verdade. It's the truth that will set us free. É a verdade que vai And nos our Lord libertar. Jesus is the truth. E o nosso Senhor Jesus, ele And the é Holy a Spirit is liberdade. the Spirit of É truth. verdade. E o Espírito Santo é o Espírito da And verdade. He has come to lead us into all truth. E ele veio para nos conduzir para dentro de toda a And so our verdade. minds need to learn to be servants and not masters. E então as nossas mentes precisam aprender a serem servas e não mestre. Now, again, we turn back to this man, Saul of Tarsus. E mais uma vez eu retorno a este homem Saulo de I Tarso. want to encourage you E eu quero encorajá-lo to go and read Acts chapter 9. a voltar e ler Atos capítulo 9. This experience that Saul had on the road to Damascus. A respeito daquela experiência que Saulo teve naquela estrada para Now, Damasco. brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, I want you to imagine with me. eu gostaria que você imaginasse comigo. Now, we can have a sanctified imagination. Nós podemos ter uma imaginação santificada. That is, the Holy Spirit can use our ability to imagine. Ou seja, o Espírito Santo pode utilizar a nossa capacidade de imaginar. But I want you to imagine with me Mas eu queria que você imaginasse that comigo you are Saul of Tarsus. que você fosse Saulo de And Tarso. you got up this morning before you go to Damascus. E você acordaria hoje de manhã antes de você rumar para Damasco. You woke up, Você acorda, então, you had breakfast, você tem o café da manhã you got ready to go. e você está pronto para You partir. got together with the other people Você se reúne com as outras pessoas, and you got ready to go. você está pronto para partir. Now, do you suppose Você supõe that in his greatest imagination, que na sua mais na sua imaginação mais é isso mesmo. Hã? Fértil, tá? Na sua imaginação mais fértil. that he ever thought that he would experience what he experienced? Você acha que de alguma forma ele poderia supor, sonhar que ele veria aquilo que ele viu? Could he have ever dreamed Será que ele sonharia com aquilo? that this was going to happen? Que alguma coisa como He aquela could not. aconteceria? Nunca ele poderia. Impossible, brothers and Impossível. But it happened. Mas aconteceu. It was a spiritual reality. Foi uma realidade He espiritual. met the living Christ. Ele encontrou o Cristo From vivo. that moment, brothers and E sisters, daquele momento em diante, he irmãos e irmãs, knew ele sabia that Jesus of Nazareth que Jesus de Nazaré was the Son of God. era o Filho de Deus. And it wasn't because he read it in a book. E não foi porque ele leu aquilo num livro. He had an experience Ele teve uma experiência that transformed his que life. transformou a sua And when vida. you go there and read what happened to this man E Saul, se você retornar e ler aquilo que when aconteceu com he este homem went Saulo, and had Ananias pray for him, or Então- the Lord sent Ananias to pray e for him, você se lembra quando o Senhor enviou Ananias para que orasse por ele? scales from his eyes came off. Alguma coisa como escamas caíram dos seus Now olhos. these were his physical eyes, E agora com seus olhos físicos. but the Holy Spirit was also working on the inner eyes, Mas o Espírito Santo também estava operando nos the seus eyes of his olhos, heart nos olhos do seu were coração. being opened. Estavam sendo abertos. He was filled with the Holy Spirit. Ele foi cheio do Espírito And Santo. you know what happened to him? E sabe o que He aconteceu com went into ele? the city of Ele Damascus então foi até a cidade de Damasco and he began to preach e começou a pregar immediately that imediatamente Jesus was the Son of God. que Jesus era o Filho de Deus. Now this is the result of revelation. Este é o resultado de revelação. This is what happens É isso que acontece when we see quando nós vemos the spiritual reality. a realidade espiritual. It transformed his life. Transformou a sua vida. He became an instrument in the hand of God Se transformou num instrumento nas to mãos de write Deus 13 books in the New Testament. para escrever 13 livros do Novo He Testamento. went many places Ele foi em muitos and lugares preached this one message. e pregou apenas essa mensagem. What was his message? Qual era a sua I mensagem? was determined E eu determinei to know nothing among you a não saber de nada além except Jesus Christ entre and Him vós, a crucified. não ser Jesus Cristo
Cristo e este My brothers and crucificado. sisters, Irmãos e irmãs, how could this man come to this position? como este homem pôde chegar a esta How posição? could he come to this conclusion? Como ele pôde chegar a esta That his conclusão? message was so simple, E a sua mensagem era tão simples, not complicated, não era complicada, no philosophy, não tinha filosofia, no psychology, não tinha psicologia, not all the other things that man feel like they tão need. pouco as outras coisas que os homens One gostam de message. ouvir. Era uma mensagem. What was the message? Qual era a mensagem? Christ and him crucified. Cristo e este It was the crucificado, solution to all the problems in Corinth. que era a solução para todos os And it is problemas the lá em solution Corinto. to all of the problems. E é a solução para todos os demais It's problemas. God's way É a maneira que of Deus tem taking a fallen de humanity tomar uma humanidade caída and fully restoring it e a restaurar de maneira completa, image plena, a imagem of our Lord Jesus. do nosso Senhor Jesus Cristo. This it comes by having an experience of revelation. Isso vem apenas por meio de ter uma experiência por revelação. I want to say this again to you. Eu quero dizer isso novamente para você, Because there's some of my young dear brothers and sisters. porque existem outros irmãos e irmãs que são muito jovens And, aqui. you know, it's such a blessing to me E é uma bênção tão grande to para come mim. and have some interaction with some of the young E people. ter essa interação com esses jovens. But I want to say to my young brothers and sisters, E eu gostaria de dizer para os meus irmãos e irmãs it's jovens, your birthright. é o seu direito It de is nascimento. part of God's salvation for you É parte da salvação de Deus para você, to have vision, de ter, que você possa to ter be visão, able to see de ter a capacidade de what it ver is that God has revealed. aquilo que Deus revelou. He has revealed it once for all. Ele revelou aquilo de uma vez para A todas. complete and total revelation. Uma revelação completa e total. And you can begin E você pode the começar very day that you believe in the Lord Jesus no Christ exato dia que você crê no Senhor can Jesus Cristo. begin. Você ali já pode começar to understand a entender spiritual reality. a realidade espiritual. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, to me, it's not optional. para mim não é uma coisa opcional. It's necessity. É uma necessidade. If it's in your heart Se está no teu coração, to be an instrument in the hand of God, de ser um instrumento nas mãos de Deus, to bring reconciliation, para trazer to reconciliação, bring God's love, para trazer o amor de Deus, God's light a luz de Deus, into our desperate situation, a nossa situação tão desesperadora. then we need to have spiritual vision. Então, para isso nós precisamos ter a visão So espiritual. God has done his part, Então Deus já fez a parte dele. and he's also sent the Holy Spirit Ele também enviou o Espírito Santo help us. para nos ajudar, so that we can be on the receiving end. para que nós possamos estar deste outro lado que You recebe. know, in some ways, Então, sabe que de alguma forma this is like the way television works. é assim que a televisão funciona. Now, I don't know much about it, Eu não sei muito a respeito disso. so if I make some mistakes, please correct me. Então, se eu cometer algum erro aqui, por favor, me corrija. But if you go to your room today Então, se você for lá para o seu Your quarto house, hoje, wherever. para sua casa, and you turn on the e television, você ligar a televisão but no picture, e não tiver qualquer imagem ali, what are you going to conclude? o que você vai concluir? There's a problem at the television station? Tem um problema na transmissora, Is na that your emissora? conclusion? Essa vai ser a sua I don't conclusão? think that's the first place you would go. Eu não acho que é o primeiro lugar que você vai procurar o problema. No, I don't think you'd get on the telephone Eu não acho que você vai and pegar o call the telefone television station e vai chamar a emissora, and ligar ask para a them, emissora are you having a problem sending out the signal? e vai perguntar para vocês estão tendo algum problema em transmitir o sinal? I think you would begin by checking out the television Eu set, acho que você vai começar a verificar aquele receptor de televisão, the receiver. o receptor. You know, we have the signal that is sent, Você sabe que nós temos aquele sinal que é enviado, but you have to have something to receive the signal. mas por outro lado a gente tem que ter outra coisa que recebe o sinal. This is what it is. E é assim que é. God has sent out the signal. Deus já enviou o sinal. He has spoken to us in His Son. Ele falou para nós por meio do seu Nothing filho. else needs to be said. Nada mais precisa ser dito. Now, what about our receiving set? Mas o que a gente pode dizer a respeito do nosso lado, How about receptor, our capacity to receive and understand e a respeito da nossa capacidade de receber e compreender what it is that God is saying to us? aquilo que Deus está falando a nós? So, Então, here in 1 Corinthians chapter 2, aqui em 1 Coríntios capítulo 2, Paul, first of all, Paulo, em primeiro lugar, rejected the idea of using philosophy or man's wisdom rejeitou a ideia de utilizar a filosofia ou a sabedoria do homem as a way of trying to explain God. como uma maneira para poder explicar Deus. And he made it very clear Mas ele fez muito claro that this experience of coming to know God que essa experiência de conhecer a Deus is something that is spiritual. é algo que é espiritual. God is a spiritual being. Deus é um ser espiritual. Now maybe we need to pause here for just a moment. Talvez precisamos dar uma pausa aqui por um momento.
and ask you a question. e fazer uma pergunta. What is your biggest word in Portuguese? Qual é a maior palavra que existe em Now listen português? carefully. Ouça I cuidadosamente. didn't ask what is the longest. Eu não estou perguntando qual que é a palavra mais longa, What is the biggest? mas qual é a palavra What is the maior. most important word in Portuguese? Qual é a language? palavra mais importante na língua portuguesa? I know you haven't thought about it, Eu sei que você não tinha pensado nisso ainda. but what do you think? Mas qual você acha que é? What would your answer be? Qual seria a sua resposta? Huh? Oh, somebody. What would you say? Nobody has an answer. Alguém tem uma resposta? I'll give you a clue. Eu vou te dar uma dica. 4 letters. Tem 4 Starts letras. with D. Começa com D. You got it? Pegou? Eu não. You received the revelation? Você recebeu a revelação? Deus. Deus. This is the biggest word. Essa é a maior The palavra. most important A word palavra mais in importante any language. In any language. em qualquer língua. Now, in English, only 3 words. Em inglês só tem 3 letras. God. Deus. G-O-D. G-O-D, God. Biggest word. É a palavra maior que existe. Why? Por quê? Because of who it refers to. Porque se tem a ver com a que essa palavra, ou a quem essa palavra se refere. Now, you know, in Brazil, Sabe que aqui no Brasil, you hear this word very, very often. você ouve essa palavra muito frequentemente. For example, Por exemplo, I say to you, eu digo para você, how are you today? como é que você está hoje? What do you say? Qual a sua resposta? Now, how many people, when they say that, Quantas pessoas ao dizerem isso have an understanding têm uma of the compreensão word that they're using? das palavras que estão usando? You see what I'm saying, brothers and sisters? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos e irmãs? It can be reduced to a simple religious tradition. Pode ser reduzida a uma Something simples that we just tradição do religiosa, algo que a without gente any simplesmente meaning. faz sem qualquer And significado. the more we do it, the less it means to us. E quanto mais nós fazemos, menos significa para So when nós. we talk about God, Então, quando nós falamos a respeito de Deus, we need to have some understanding. nós precisamos ter alguma compreensão, And it's entendimento. not just information about Him, E não é apenas informação but sobre coming Ele, to know Him. mas é vir a conhecê-lo. When did you come to know Him? Então, quando você veio a conhecê-lo? Well, when the Lord came to dwell in your life. Quando o Senhor veio habitar na sua When the vida. Holy Spirit Quando o Espírito Santo made His residence in you. tomou residência em você. Now think with me, brothers and Então, sisters. pense comigo, irmãos This e is irmãs. where the impact of the Trinity begins to influence our lives. Foi aí que o impacto da Trindade começou a impactar a sua vida, Because we a can talk influenciar a sua vida. about Porque nós podemos falar a being respeito born again, de nascer de novo, the Spirit of God coming to dwell in do us, Espírito Santo ter vindo habitar em and nós, we never even think for one moment e nós nem mesmo pensamos sequer por um momento who it is that came to live inside of de us. quem é que veio realmente morar em mim. Who is it that came to live inside Quem of us? foi que veio morar em mim? Who? Quem? Deus. Deus. Now, my brothers and sisters, Agora, meus irmãos I e don't know irmãs, who you think is the person in the whole world that you would like to come to your house, have come to your house. eu não sei qual seria aquela pessoa neste mundo que você gostaria que tivesse viver em você. What human being that you know about, Que ser humano que você conheça, either living today or in the past. ou quer que esteja vivo hoje ou tenha vivido no passado. For example, if I said to you, Por exemplo, se eu tivesse dito a você, you know, I know everybody. eu conheço todo mundo. Is there anybody you would like to have come visit you? Você teria alguma pessoa que você gostaria que viesse te visitar? You just tell me. Você simplesmente me diz. I'll call them on the phone Eu vou simplesmente and I'll telefonar bring them and have them visit you in e your vou home. trazer essa pessoa para poder te visitar na sua casa. Who would you like to have? Quem você gostaria que eu chamasse? Elvis Presley. Elvis. Some people would like to have Elvis Presley. Algumas pessoas queriam que fosse o Elvis Presley. Who? Quem? George Bush? George? No. Sorry. Não. Desculpa, mas não. Who? Quem? But what if I said to you, God is willing to come? Mas se eu dissesse para você que Deus está desejoso de te visitar? You see how sobering this is, brothers and sisters. Você observa com sério isso, irmãos e irmãs. It's important that we see É importante que nós vejamos, that we have spiritual que understanding nós possamos ter compreensão about what espiritual happens do que acontece when we're born again, quando nós nascemos de novo, when we are regenerated. quando nós somos God regenerados. doesn't just do something, Deus não apenas faz He algo, comes Ele vem and takes up residence. e toma aquela Inside residência of us. em nós.
When you go out at night Quando você sai à and you noite, see all those beautiful stars, você vê aquelas estrelas maravilhosas. it ought to remind you Isso tem que te the one lembrar who put them there daquele que colocou aquelas estrelas is ali. now living inside of me. Aquele mesmo está habitando em você agora. This is the spiritual reality. Essa é uma realidade But if our espiritual. eyes are blind, Mas se os nossos olhos estiverem cegos we don't see, e nós não we don't vemos, understand, e nós não it compreendemos, has no impact on não our tem life. qualquer impacto nas nossas vidas. But if we understand, my Mas se brothers nós and sisters, compreendermos, irmãos e what irmãs, it is that has happened, o que é que está the acontecendo, spiritual reality, a realidade the espiritual, spiritual dimension a dimensão has espiritual invaded your life. invadiu a sua vida. God himself O próprio Deus come to indwell you. veio habitar em você e ter uma residência em você. This is the spiritual reality. Essa é uma realidade But many espiritual. times it doesn't impact our life. Mas muitas vezes não traz impacto às nossas We vidas. just go on living our life E nós simplesmente as prosseguimos if it were not a reality. vivendo a nossa vida como se não fosse uma realidade. So this is one of the dangers Então esse é um dos perigos that I think if we have spiritual insight, que eu creio que se nós tivermos essa percepção We can espiritual, nós podemos we evitar. can avoid this thing of just making our Christian life something mental, Nós podemos impedir que essas questões relativas à vida cristã sejam apenas mentais, but something that is changed, that is transformed, mas algo que realmente mudou e transformou, because we've been given a new life, porque nos foi dada uma nova vida, a new nature. uma nova natureza. Oh, brothers and sisters, Ó irmãos e irmãs, if we understood, se nós if we had compreendêssemos, spiritual insight se nós tivéssemos a compreensão, into percepção what is espiritual available to us, daquilo que está disponível a nós, because God the Son became a man. pelo fato de Deus o Filho ter se tornado homem. Oh, my brothers and sisters, Ó meus irmãos e irmãs, all spiritual blessings. todas as bênçãos espirituais. You remember Ephesians chapter 1? Você lembra de Efésios capítulo 1? Listen, brothers and sisters. Ouça, irmãos e irmãs. Now may let's see. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, who has blessed us with every spiritual blessing. que nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Where? Aonde? Where are these spiritual blessings? Aonde estão essas bênçãos espirituais? Notice there are spiritual blessings. Observe que está falando de bênçãos Where are espirituais. they? Onde é que elas estão? Where? Aonde elas estão? In the heavenly places in Christ. Nos lugares celestiais em Cristo. So he doesn't have to bless us anymore. Ele não tem mais que nos abençoar. He's already richly, fully, totally blessed us. Ele já nos abençoou de maneira rica, And de where maneira are they? total. Onde é que estão essas They bênçãos? are in the person of our Lord Jesus. Elas estão na pessoa do Senhor Jesus All Cristo. the fullness of deity Toda a plenitude da divindade is located in him. está localizada nele. But you see, brothers and sisters, Vocês veem, irmãos e irmãs? most of us as God's dear people, Oh, excuse me. most of us as God's dear people, Muitos de nós, como o povo de Deus, we don't live in the reality of nós this. não vivemos nessa realidade. So you see how important it is Então você vê quão importante é that we become men and women, que nós nos tornemos homens e young mulheres people, e jovens young people, who have vision, que têm visão, that we see what it is that God has revealed. para que possamos ver aquilo que Deus revelou. Now maybe we need to fellowship for a few moments Talvez tenhamos que ter comunhão por alguns about the momentos act of revelation. a respeito desse ato da revelação. Now, in 1957, Em 1957, I was in a city in Florida. eu estava numa cidade lá na Flórida. And during that time, E durante aquele período, the automobile manufacturers os fabricantes de automóveis had a way of trying to get people to buy the new cars that they were making. tinham um jeitinho de fazer com que as pessoas comprassem os novos modelos que eles estavam fazendo. I think it was during the month of October. Eu acho que foi no mês de outubro, All the manufacturers todos os fabricantes, decided that they would show the new model of the car for that year. e eles decidiram então exibir os modelos dos novos carros para o próximo So ano. what they would do is O que eles fariam era o they would seguinte: take this car that was manufactured in a certain plant e eles tomariam um carro que foi fabricado em uma determinada and they would fábrica bring it secretly where nobody could see it into the dealership. e eles trariam aquele carro de maneira secreta até o revendedor. And then they would cover it over with a cover. E aí eles cobririam aquele carro com um pano And they would leave it that way for a number of days. e deixariam ali daquela maneira por certo So número de dias. we would go there and we would look at this car covered over. E a gente chegaria até aquele revendedor e veria aquela coisa coberta com And we aquele would pano. try to imagine what does this new model look like. E a gente começava então a imaginar como é que seria aquele novo We modelo. would, look at the design with the cover, through the cover. E a gente começava a observar aquele formato And we debaixo try to daquele figure out pano. now, what new thing have they done? E a gente ficava imaginando que coisa nova será que eles fizeram. And so we would guess.
Então a gente começava a adivinhar. Bet on a certain day, Até que um dia if I remember específico, correctly, se eu me lembro corretamente, October 11, dia 11 de outubro, they removed the cover. eles removiam aquele pano. I was there very early Eu chegava lá bem because cedinho, I wanted to see this new model. porque eu queria ver aquele modelo You novo. understand what I'm trying to say, brother? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, Well, irmãos e the irmãs? cover was still on it. Enquanto aquele pano tivesse For sobre the most aquele part, it was carro, hidden from me. a maior parte dele estava oculto de I mim. could only imagine. Eu só podia imaginar. But when they took the cover off, Mas quando eles removiam aquele pano, then I could see aí eu podia ver this new beautiful 1957 Chevrolet. aquele modelo ultra novo de 1957, um Chevrolet. Matter of fact, on our way here to São Lourenço, De fato, na nossa viagem até São we Lourenço, stopped at Graal. paramos ali no Graal. Anybody else stop at Graal? Alguém mais aqui parou lá no Graal? Now they have a new product in Graal. Eles têm um novo produto ali no New Graal. York City hamburgers. Então aquele hambúrguer de Nova York. Anybody have a hamburger? Alguém comeu um hambúrguer lá? No. At Graal, you had hamburger. No Graal? Ah, você comeu I um had a hambúrguer. hamburger at Graal, New York City hamburger. Ah, eu comi um hambúrguer lá no Graal. But you know what they have sitting there right at the place where they sell hamburgers? Sabe o que estava ali naquele lugar onde vendia os hambúrgueres? A 1955 Chevrolet. Um Chevrolet 1955. Beautiful yellow. Lindo, maravilhoso, amarelo. See, this was my dream. Então, sabe, aquele era o meu sonho. So when they would take that cover off, Então, quando eles removiam aquele pano, I could see. eu pude ver, então. Now this is what God has done, my brother. Foi isso que Deus fez, irmãos e irmãs. God has taken the veil off himself Deus removeu aquele véu que estava sobre si when his son became a human being. quando seu filho se tornou um ser humano. You remember what he said to his disciple? Você lembra o que ele disse aos seus discípulos? If you have seen me, Se você tem me visto, you have seen the Father. vocês têm visto ao Pai. A full, total, complete, never to be repeated revelation. Uma revelação plena e completa que nunca mais vai se We realizar. have all that we need in this book E tudo que nós necessitamos está neste livro to come into a fuller understanding, para que possamos ter essa compreensão plena. fuller spiritual understanding. Uma compreensão espiritual plena. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, this is a spiritual book. este é um livro espiritual. Certainly it talks about history, Certamente fala a respeito da talks about história. other topics. Fala a respeito de outros But tópicos. primarily and first of all, it is a spiritual book. Mas, primariamente e antes de mais nada, é um livro And espiritual. unless we have spiritual capacity, E a menos que tenhamos capacidade this will be a espiritual, closed book. este vai ser um livro fechado. Or you may be able to glean some of the doctrinal truths. Ou talvez você tenha a condição de rebuscar ou pegar um pouco das doutrinas. But if it hasn't had an Verdades impact, doutrinárias, if mas- you haven't understood it by revelation, Mas se você não entendeu o que é revelação, ele não vai ter um impacto na sua vida. then it hasn't had the impact on your life Então não vai ter esse impacto na sua vida. that God wants it to have. Que Deus deseja que você que tenha, que ele tenha. Now, one of the things that hinders us in our spiritual, in our desire and need to have spiritual revelation, Uma das coisas que nos impede de termos essa revelação espiritual, is that even we misunderstand the revelation. uma é que talvez nós possamos não entender essa revelação, ou entender erradamente. So, as part of God's salvation, Então, como parte da salvação de Deus, He not only renews our spirit, ele não apenas renova o nosso espírito, regenerates our spirit, regenera o nosso espírito, but He does something with this thing between our ears. mas ele faz algo com essa coisa que se encontra entre essas duas orelhas. You know, brothers and sisters, Sabe, irmãos e irmãs? this is a big problem. Este é um grande problema. Every one of us Cada um de nós came to know the Lord Jesus veio a conhecer o Senhor with Jesus some false concepts about God com alguns conceitos incorretos a respeito de Deus and about God's ways. e a respeito da graça de Deus. Now, maybe you haven't thought about it, Talvez você não tenha pensado but I nisso. think if you pull back away and give some time to think about it, Eu acho que se você se afastar um pouquinho e der um tempo para poder pensar nisso, you'll discover that you had some faulty ideas, você vai descobrir que você tem algumas ideias incorretas, some ideas about God algumas ideias a respeito de Deus that were not true. que não são verdadeiras. And so, in order for us to be able to understand Então, para que nós possamos ter a condição de the compreender revelation that we receive, a revelação que recebemos, remember what Paul said needs to happen in Romans chapter 12? você lembra que Paulo disse que precisa acontecer ali em Romanos capítulo 12? Remember what he said? Lembra o que ele disse? Don't be conformed to this world. Não vos conformeis com este mundo. That is, don't let this world tell you how to think, Ou seja, não permita que esse mundo te diga como pensar. but do what? Mas faça o quê? Be transformed. Sede transformados. Not conformed. Não conformados, But transformed. mas transformados. How? Como? How can you be transformed? Como você pode ser transformado? And you know what this word transformed is in the original? Sabe o que a palavra transformado significa no original?
Metamorphosis. Metamorfose. What is O metamorphosis? que é metamorfose? Huh? Change A little shape. ugly worm. Então você pega aquela lagartinha horrorosa ali, Ugly worm, huh? horrorosa, Becomes a beautiful butterfly. se torna uma borboleta linda. That process is called metamorphosis. Esse processo é chamado de metamorfose. What is God's solution to the problems in our mind? Qual a solução de Deus para os problemas que estão na nossa mente? Reveal the truth. Revelar a verdade, For us to embrace the truth. para que nós possamos então abraçar essa verdade e para podermos segurar essa Let that verdade truth so impact our thinking e permitir que essa verdade impacte de tal forma o nosso that pensamento the result is que o resultado seja it changes the way we live our life. vai transformar a maneira como nós vivemos a nossa vida. And my experience, brothers and A minha sisters, experiência, irmãos e irmãs, for myself ou pelo menos para mim and mesmo, for my observation of other brothers and e sisters, pela minha observação dos demais irmãos e irmãs, this is a major problem for us é que este é um problema grande para nós, because our minds are still filled porque a nossa mente está ainda cheia with that which we had before we came to know the Lord. com aquilo que nós tínhamos antes de conhecer o Senhor. And so our minds are not spiritual. Então as nossas mentes não são espirituais. We're not able to understand Não somos capazes de compreender spiritual truth. as verdades As Paul espirituais. said to the Corinthians, Como Paulo disse aos you're Coríntios, still carnal. vocês ainda são You're carnais, still being influenced by the flesh. ainda são influenciados pela carne. There's something wrong with your thinking. Existe algo errado com o seu Well, then it pensamento. was okay to divide into groups. Então estava certo para eles saírem dividindo em How could grupos. they come to that conclusion? Como é que eles chegaram a essa conclusão? Because they were blind Porque eles eram cegos to the reality à of realidade the oneness of our Lord Jesus Christ. da unidade do Senhor Jesus Cristo. Now, this can be true with all of us Isso pode ser verdadeiro para todos nós, in many different areas in our lives. em muitas áreas diferentes de nossas So, as vidas. part of this process Como parte deste of processo becoming spiritual people de nos tornarmos pessoas espirituais, who have spiritual understanding que têm entendimento and espiritual, who can walk by the Spirit, e você pode andar no who can be Espírito, led by the que Spirit, podem ser who conduzidas can pelo be Espírito, involved in the spiritual body of our Lord Jesus que Christ. podem estar envolvidas nesse corpo espiritual do Senhor Jesus Cristo, It's not optional. não é uma opção. We need to have spiritual vision. Nós precisamos ter visão espiritual. We need to be able to see what God has revealed Nós precisamos ter a condição de ver aquilo que Deus and revelou see it in such a way e ver de tal maneira that it changes the way we think, que muda a maneira como nós pensamos. and if we change the way we think, E que se mudar a maneira como nós pensamos, it's going to change the way we live. vai mudar a maneira como nós vivemos. You understand, brothers and Você sisters? compreende, irmãos e irmãs? Your concepts Os seus conceitos govern the way you live. governam a maneira como você vive. Now, I'm not saying what you say you understand, but the concepts that are built into your thinking Eu estou dizendo aqui os conceitos que estão embutidos no seu pensamento. determine the way you live your life, Determinam a maneira como você vive a sua the things you vida. do, As coisas que você and faz. the way you do them. E a maneira como você as faz. So you can see, my brothers and Então sisters, vocês podem ver, meus irmãos e how irmãs, important it is quão importante é for us to allow the Holy Spirit, para que nós permitamos que o Espírito Santo, yes, to regenerate our spirit, ele tem que regenerar o but nosso then to bring espírito, us into a place of spiritual maturity, mas também nos conduzir a uma posição de maturidade where we espiritual, can think, onde nós poderemos the então thoughts of pensar God. os pensamentos de we Deus. can have understanding of the truth that is in God's Word. Possamos ter compreensão da verdade que está na palavra de Deus. And you know there in that 1 Corinthians, Sabe que ali em 1 Coríntios, Paul says that God has revealed the hidden wisdom. Paulo diz que Deus revelou aquela sabedoria que estava oculta. There is a wisdom that has been hidden in God. Há uma sabedoria que estava oculta em Deus. But we can even know the depths of God, E nós podemos até mesmo conhecer as profundezas the de Deus, deep things of God's as heart. coisas mais profundas do coração de Deus. How do we know them? Como é que nós podemos sabê-las? The Holy Spirit, Por meio do Espírito who knows Santo, everything about que God. sabe tudo a respeito de Deus. Why does he know everything Por que ele about sabe God? de tudo a respeito de Deus? Because he is God. Porque ele é Deus. So he knows everything about God. Porque então ele sabe tudo a Even respeito de the Deus. depths of God. Até mesmo as profundezas de And Deus. he's prepared to reveal those E ele to está us. preparado a revelar essas coisas para nós. But if we are not spiritual people, Mas se não formos pessoas espirituais, because you notice there in those verses in 1 Corinthians, então você observa naqueles versículos lá em 1 Coríntios. man can have three different conditions. O homem pode ter três condições diferentes. He can be natural, Ele pode ser natural, he can be spiritual, pode ser espiritual, or he can be carnal. ou pode ser carnal. Now, in order to be carnal, Então, para ser carnal, you have to become born again. That is, you have to be a believer first before you can become carnal. antes de se tornar um cristão carnal, você tem que ter primeiro nascido de novo. Natural man, O homem natural, the things of God are foolishness to him. para o homem natural, as coisas de Deus são tolice. The spiritual man Para o homem is espiritual, in a place
Ele está numa where posição God can continue to unveil the truth about himself. que Deus pode continuar a revelar a verdade a respeito de si mesmo. But the carnal man Mas para o homem carnal, is a believer ele é um cristão who's still allowing the flesh que ainda permite que a to carne influence the way they live their life. influencie a maneira como ele vive. He said to them, you're acting like pure men, like regular men. Ele diz assim, você está agindo como um homem comum. You're not being Você spiritual. não está sendo espiritual. You're not letting the Holy Spirit guide you in your decision making. Você não está permitindo que o Espírito Santo te guie nas suas decisões. So my brothers and Então, sisters, meus irmãos e irmãs, as we give ourselves à medida em que nós to nos this matter entregamos of understanding nessa questão da and how, compreensão, what life-changing results would be que transformação vai acontecer nas nossas if we vidas. understood Se nós pudéssemos the compreender reality of what God has revealed a realidade daquilo que Deus revelou about himself a respeito de si mesmo, as Father, Son, and Holy Spirit. como Pai, Filho e That Espírito there is Santo, one God, que existe um Deus and within this one e God, que neste único there are Deus three equal people, existem três pessoas que são iguais, three equal personalities. três personalidades They are iguais. all three equally God. Eles são igualmente os três But Deus. for some of us as God's people, Mas para alguns de nós, povo de Deus, something has happened to us algo aconteceu to conosco, where our understanding ao ponto que nossa compreensão incorrect. é incorreta. And I think sometimes because of the way we say Father, Son, and Holy Eu Spirit, creio porque, talvez da maneira como nós falamos Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, in other words, if we were able to put a machine on your brain this morning, então se nós, nesta manhã, pudéssemos colocar uma máquina no seu matter of cérebro, fact, if we could drill a hole in your brain se de fato a gente pudesse fazer um buraco aí no seu and cérebro put one of these cameras in there e colocar uma dessas câmeras ali and record what you were thinking, e registrar o que você está pensando, what do you think we would find o que você acha que nós veríamos about Father, Son, and Holy a Spirit? respeito de Pai, Filho e Espírito Santo? In your understanding, is the Father up here? Na sua compreensão, o And Pai then you está take a aqui step down and the Son is here? e um passo abaixo está o Filho. And then you take another step? Aí se der um passo And abaixo this is the ainda, Holy Spirit? ali está o Espírito Santo. Is this the way you think? Se é assim que você pensa? Well, if you do, Se for assim, there's something wrong with your thinking. tem alguma coisa errada com o seu pensamento. Because the eternal spiritual reality Porque a realidade eterna espiritual is that God is one, é que Deus é um. and yet there are three equal persons, E ainda assim há três pessoas iguais que compõem God. Deus. Now, this can only come by revelation. Isso só pode vir a você por Or revelação. we can use human examples, Nós podemos usar exemplos Natural humanos, examples. exemplos naturais, but it doesn't explain. mas não vai explicar. We are at the mercy of the Holy Spirit. E certamente estamos à mercê do Espírito Santo para que possamos ver That God the Father, que Deus Pai, God the Son, Deus Filho God the Holy e Deus Spirit Espírito Santo, are all three equally God. todos três são igualmente Deus. That is, the Holy Spirit is not less God than the Father. Ou seja, o Espírito Santo não é menos Deus do que The Deus Son Pai. is not less God than the Father. E o Filho não é menos Deus que They Deus are all Pai. three equally God. Todos os três são The igualmente Father Deus. is not more God than the Son. O Pai não é mais Deus do que o The Father Filho. is not more God than the O Spirit. Pai não é mais Deus do que o The Father and Espírito. the Son are not more God than the Spirit. O Pai e o Filho não são mais Deus do que o Espírito. This is a spiritual reality. Essa é uma realidade espiritual. It is an eternal spiritual É reality. uma realidade espiritual It has eterna. always been this way. E sempre foi But assim. because God has revealed it at certain times, Mas pelo fato de Deus ter revelado isso em certos momentos, we can come to a false conclusion. nós podemos chegar a uma conclusão falsa. But my brothers and sisters, Mas, meus irmãos e irmãs, it will influence the way we live our life. vai influenciar a maneira como nós vivemos as It nossas will influence, vidas. first of all, our worship. Em primeiro lugar, vai influenciar a nossa adoração. It will influence our response to the Lord Jesus and to the Holy Spirit. Vai influenciar a nossa resposta para com o Senhor Jesus e para com o It will Espírito Santo. influence the way we pray Vai influenciar a maneira como oramos and to whom we pray. e para quem oramos. And it'll hopefully, if we see by revelation, E se nós pudermos enxergar isso por meio da it will revelação, change the way some of us pray. vai mudar a maneira como alguns de nós oram. Have you ever heard someone say, Você já ouviu alguém dizer, orar, Pai, I thank you that you died for me? eu te agradeço porque você morreu por mim. Anybody ever heard that? Alguém já ouviu isso? Is that true? Isso é verdadeiro? Is that true? Isso é verdadeiro? The Father died for O us? Pai morreu por nós? Where do you find that in the Onde é que Bible? você encontra isso na Bíblia? Find it for me, please. Encontra para mim, por favor. It's not there. Não está aqui. But we pray that way sometimes. Mas algumas vezes oramos Why? assim, por quê? Because what's in our mind? Porque aquilo que está na The nossa truth mente, hasn't been able to invade our thinking a verdade ainda não teve a condição de invadir o nosso and pensamento change the way we think. e transformar a maneira como pensamos. And there are many, many ways, brothers and E há sisters, muitas maneiras, that irmãos, we allow our thinking que nós permitimos o nosso pensamento to have an impact
de ter um impacto on what God wants to do in our naquilo que lives. Deus deseja fazer em nossas vidas. You know what the Lord Jesus said to the people in his day, about the Jewish people of his day? Sabe o que o Senhor Jesus disse a respeito daqueles judeus dos seus dias? You have allowed your tradition Vocês permitiram que a sua tradição to negate the Word of God. viesse a contradizer, a negar a palavra de Deus. Your tradition. A sua tradição. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, my encouragement to us this morning o meu encorajamento para nós is nesta that we manhã cry out É que to nós- the God of mercy, é que nós possamos clamar ao Deus de misericórdia, to the Father of mercies, ao Pai de misericórdia, that we ask Him to be e merciful to pedir us. que Ele tenha misericórdia de nós. If there's anything in us Se há qualquer coisa em that's nós preventing us from receiving and understanding the truth, que tem nos impedido de receber e compreender a if verdade, there's something standing in the way que se existir alguma coisa que that esteja no prevents us from caminho, having a clear, open, healthy interaction with the spiritual dimension, que impeça que nós tenhamos um relacionamento claro e saudável com essa dimensão espiritual, that we ask Him to deal with it, que possamos pedir que Ele possa lidar com isso, for Him to show us if there's something we need to do. para que Ele possa nos mostrar que se existe algo que nós devamos fazer. But we need to remain humble before Him, Mas nós precisamos estar humildes diante because dele, we don't know ourselves. porque nós não nos conhecemos, He knows us perfectly. mas Ele nos conhece But perfeitamente. most of us are blind to these things. Mas a maioria de nós está cego para essas coisas. And we need for the Holy Spirit E nós precisamos que o Espírito Santo to come on behalf of the Father and the Son possa vir pelo Pai e pelo Filho and continue to lead us into the experience of a full e salvation. continue a nos conduzir a experimentarmos essa realidade de uma salvação plena. See, our salvation is full Então, sabe, a nossa It's salvação é plena, é completa, when we become spiritual men and women quando nós nos tornarmos homens e mulheres and we are espirituais conformed to the image of our Lord e Jesus. fomos conformados à imagem do nosso Senhor Are Jesus. we there yet? Nós já chegamos ali? Are we there yet? Já chegamos lá? No. Não. But we're on the way. Hopefully. Mas nós estamos a caminho And we need to be encouraged e precisamos ser encorajados to enter into this experience, para entrarmos nessa experiência being men and women and young brothers and de sisters sermos homens e mulheres e jovens who receive spiritual revelation, que recebem a revelação espiritual, who understand it, que a entendem and by the grace and courage of God, e pela graça de Deus we put it into practice. podemos então colocar em prática. So without vision, Então, sem visão, we're going to make a mess. nós vamos fazer uma bagunça. But with vision, Mas com visão, we can be a wonderful instrument in the hand of God. poderemos ser um instrumento maravilhoso nas mãos de Promote Deus this glorious truth para promover essa verdade gloriosa of the gospel of our Lord Jesus do Christ. Evangelho do nosso Senhor Jesus It's Cristo. a great gospel, brothers É and um sisters. grande And evangelho, it's a irmãos e big irmãs. gospel. E é um grande It's evangelho, an irmãos e irmãs. all-encompassing gospel. E é um evangelho que inclui It's a tudo. gospel that proclaims more than just forgiveness. É um evangelho que proclama muito mais do que apenas It's o a gospel perdão. that enables us to have this dynamic interaction with the spiritual dimension. É um evangelho que nos permite ter essa interação dinâmica com essa dimensão espiritual. So let's cry out to the Lord Então vamos clamar ao for Senhor His mercy, pela sua for His misericórdia, grace. pela sua graça. Let's pray together. Vamos orar. Father, we want to thank you this morning for your great love for us, Pai, nós queremos te agradecer nesta manhã pelo teu grande amor para conosco, that you found a way porque tu tens achado um caminho to take us in the condition you find us in para nos conduzir na posição na qual o Senhor nos encontrou and to transform us into the image of your own Son. e de nos transformar à imagem do teu próprio Filho. If we understand your word, Father, Se nós compreendemos a tua palavra, Pai, it is your desire that we become spiritual people, é o teu desejo que nós nos tornemos pessoas espirituais that you want us to have spiritual fellowship E- with yourself, e que tu desejas que nós tenhamos aquela comunhão espiritual contigo mesmo, with your Son, com teu Filho and with the Holy Spirit. e com o Espírito Santo. And we acknowledge this morning E nós reconhecemos nesta manhã that this capacity in us needs to be greatly enhanced. que esta capacidade em nós precisa ser muito aumentada. Our ability to have this interaction with you A capacidade de termos essa interação contigo needs to be increased. necessita ser aumentada. So we come to you Então nós chegamos até ti, as your children, como teus filhos, beloved of you. amados por ti, You care so much about us. dos quais tu cuidas tanto. And your beloved Son has accomplished so great a salvation, E o teu Filho amado tem alcançado uma salvação tão grandiosa, so that we can become complete in Him. para que possamos ser completos nele. And then you have sent the blessed Holy Spirit, Então tu tens enviado o teu Espírito Santo maravilhoso, the Paracleton, o Paracletos, to be here to be our helper. para estar conosco e ser o nosso ajudador. Gracious Father, Pai gracioso,
In the name of your Son, no nome do teu Filho and by your Spirit, e pelo teu Espírito, continue to do your work in us, continue a realizar a tua obra em nós, to your glory and praise. para a tua glória e honra. In the name of our Lord Jesus. No nome do nosso Senhor Jesus. Amen. Amém.